Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. E aí, estão aproveitando? A programação está incrível e ainda continua, hein? São 18 horas nessa edição, mais as 75 horas que nós já fizemos, totalmente ao vivo, com conteúdo pensado em você. Fique à vontade, utilize o nosso chat aqui para fazer os comentários, sugestões de tema. Para nós é muito importante ouvir vocês. E lembrando, aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, se inscrevam, junte-se a nós. E se quiser receber as notificações sempre que nós postarmos um vídeo, que são importantes para vocês, acione o sininho. Gostando, dê um like e, se possível, os comentários são muito bem-vindos. Então, eu vou aproveitar esse momento, vou vir aqui na nossa geladeira do nosso patrocinador Ambev, vou pegar 2 cervejas, vamos ver se os nossos convidados de hoje gostam dessa cerveja. É uma cerveja, eu particularmente adoro aqui, Beck's. Já provaram aí? É bom, hein? Vamos ver aqui. E aí, Rafael e Gilson, aceita uma cerveja? Opa! Como vai? Tá gelada, viu? Toca aí. Ah, podíamos esperar. A próxima, o áudio tá desligado. Eu acho que deu problema no áudio. Peguei. Olha aí, ó. Então tá. Sejam bem-vindos. Pessoal, que vocês sabem que a gente sempre faz esse vídeo para a gente poder deixar no nosso canal, que as pessoas que não estejam, infelizmente, assistindo ao vivo, porque a gente sabe que o setor supermercadista trabalha muitas vezes até às 10 horas, até às 23 horas da noite. Então, vou pedir para vocês que se apresentem brevemente para a gente já tocar nesse assunto tão importante que a gente trouxe hoje no painel. Fala, pessoal. Boa noite novamente. Gilson Lopes aqui. Como eu entrei 8 horas, né? Vocês que estão acompanhando, mas eu vou me sentar novamente. Meu nome é Gilson Lopes, sou supermercadista, sou lá de Maceió. Temos hoje, mais do que nunca, eu e o Rafael aqui, a missão de trazer para vocês informações mais do que nunca. Então, já vou deixar... O Instagram está na descrição, né, Fabiano? Exatamente. Meu Instagram está na descrição, o Gilson Lopes. Hoje, além de ser supermercadista, eu também já ajudei milhares de outros donos, milhares de empresários. Então, sem dúvidas nenhuma, você vai ser mais um deles. Estou aqui hoje com o Rafael e vamos... E falou Rafael, apagou a luz. Rafael, então, te apresenta aí, por favor. Você consegue enxergar bem a gente? Sim, tá bom, tá um pouco escuro. Eu acho que acabou a bateria do... Foi. Isso. Tá aqui enquanto a gente arruma. Tá perfeito. Estão me vendo bem? Perfeito. Legal. Prazer, então. Meu nome é Rafael Haddad, eu tenho 30 anos, trabalho no varejo aí há muitos bons anos, venho de uma família varejista. Para quem não conhece meu pai, eles estão aí há muitos anos já no circuito. Meu pai foi feirante antes de ter o próprio supermercado, né? Então, é uma história muito rica. Eu estudei administração, me formei aí em varejo e negócios pela FGV, também estudei fora do país, fiz faculdade nos Estados Unidos sobre gestão de pessoas, desenvolvimento humano e comportamento. Então, é uma área aí que eu atuo bastante. Assim como o Gilson, eu trabalho no meio online também, eu tenho um Instagram que eu falo sobre varejo, supermercado, chama _Rafael Haddad. Tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição. YouTube. Então, se você é dono de supermercado, dono de varejo e precisa de mais dicas, mais conteúdos, entra lá em contato comigo, com o Gilson, que a gente tem conhecimento de sobra aí para estar ajudando vocês. É supermercadista falando para supermercadista. Isso é muito bom. E até esse tema proposto aqui pelo painel, que é um painel que a gente chama Conversando com Especialistas e Supermercadistas. Então, nós temos 4 participantes aqui. São 2 supermercadistas, que é o Rafael e o Gilson, e 2 especialistas, que é o Rafael e o Gilson. E isso vai fazer, eu acho que o bate-papo ficar bem rico, porque vocês, além de ter, vamos dizer, a dor, que são as situações do dia a dia, vocês têm a solução. Muitas vezes que vocês aprenderam a duras penas, porque às vezes para você curar uma ferida tem que colocar o dedo ali, tem que resolver. Para quem não sabe, assim, tanto eu quanto o Gilson, nós passamos por histórias aí muito, muito semelhantes, mas muito dramáticas aí com o varejo, né? Então, como eu falei, eu estou introduzido no varejo desde sempre. Por conta disso, meus pais, eles são pessoas extremamente simples, eles estudaram até a 4ª série e eles foram
começando o negócio dele aos poucos, crescendo. Só que como meu pai, obviamente que naquela época não tinha acessibilidade à informação como se tem hoje, não tinha a Expo Supermercados, né, para trazer conteúdo para a galera. Então, meus pais eles não tinham muita noção sobre gestão de pessoas, fluxo de caixa, marketing, merchandising, enfim. Por conta disso, eles precisavam ficar introduzidos no varejo por muitas e muitas horas durante o dia. Então, por conta disso, eles acabavam ficando o dia inteiro, e aí eu fui criado aí na mão dos outros, na mão de tia, na mão de primo, na mão de vó, enfim. E com isso, com 18 anos, meu pai ele acabou falecendo, né, de câncer, e aquilo me deixou muito abalado, né, porque eu sofri com a ausência dos meus pais durante uma vida inteira, e com isso, eu peguei trauma do varejo. Eu não queria mais aquilo para minha vida, não queria trabalhar em supermercado. Sendo assim, eu fui embora. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou para os Estados Unidos, só deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Só vai só ajustar. Isso, foi. Ao vivo é bom que assim, eu gosto do ao vivo que é assim mesmo. E eu agradeço, até eu fico feliz e peço para vocês também compreenderem que os nossos convidados são que nem vocês, trabalhando dia a dia e se propuseram, como você que está nos assistindo, passar conteúdo. Então, vocês que são supermercados de todo o Brasil, fiquem à vontade, entrem em contato conosco e façam que nem o Rafael, que nem o Gilson aí, passam o conteúdo para nós. Deixa eu até aproveitar, Rafael, isso que você comentou agora, que é tão importante. Eu vejo que muitas vezes os nossos pais, que eu também tive pais supermercadistas, meu pai foi supermercadista e sempre teve essa situação, o tempo para a família. E o tema que você propôs para esse painel, que é fabricando funcionários lucrativos, tem muito a ver com isso. Porque a grande maioria das vezes, o empresário, vocês, supermercadistas, não saem da operação, lá da loja, porque não tem um funcionário capacitado. E o desejo de todo empresário é ter um braço direito, como a gente diz. E isso vocês conquistaram, por isso que estão aqui. Para quem não sabe, eu e o Gilson, nós atuamos no online, né? Então ele tem o curso dele, que é o Supermercado Lucrativo, e eu tenho o meu curso chamado Fábrica de Líderes. Então, nós fizemos uma junção desses dois programas, né? De uma forma resumida, obviamente, e viemos com esse tema aqui hoje, né, fabricando funcionários lucrativos, né? Então, esse é nosso intuito. Então, por exemplo, como você mesmo falou, Fabiano, se eu estou aqui hoje, se o Gilson, que veio de Maceió, está aqui hoje há alguns dias, é porque nós temos pessoas preparadas em nossa operação para estar cuidando para nós. E esse é o princípio de toda empresa, né? Muitas vezes o dono ele não consegue desenvolver alguém para ficar executando lá no dia a dia, para estar sendo um olho, uma liderança eficaz, né? E também muitas vezes ele simplesmente não sabe como desenvolver, ele não tem ferramentas, entende? Então é muito interessante. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, maneiras eficientes de você desenvolver lideranças para estar dentro da sua loja, mas de uma maneira assim, com autonomia, de uma maneira, como eu posso dizer, com vontade ali, como se fosse o negócio dela, cuidando assim, sabe? E então nós não enxergamos outro caminho que não seja esse. E por que nós não enxergamos isso? Todo dono de supermercado, ele precisa de equilíbrio, ele precisa do momento com a família, ele precisa do momento descansando, ele precisa também curtir uma vida que ele tem. E se ele não tiver esse equilíbrio, ele não vai ser próspero. O fim vai chegar muito rápido para esse cara, entende? E até para poder expandir, porque hoje cada vez é mais comum o supermercadista ter oportunidade de abrir novas filiais. E até a própria, a gente teve um bate-papo muito legal ontem com a VR e se surgiu a possibilidade, hoje surge essa possibilidade de você ter uma filial virtual, quer dizer, você pode empreender abrindo uma loja física, comprando terreno e construindo, ou ao mesmo tempo manter a sua loja e crescer através do virtual.
Bom, mas agora que o Gilson voltou, tá tudo bem, Gilson? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo certo. Ó, parabéns. Esse título aqui que o Rafael propôs, que uniu o supermercado lucrativo por fábrica de líderes, é fantástico. Fabricando funcionários lucrativos. E a gente estava comentando isso, que a liderança permite que vocês estejam conosco. E esse propósito que a gente passa aos nossos queridos supermercadistas de todo o Brasil, que possam viver. Eu fico tão feliz quando vejo o supermercado crescendo, ampliando, mas também me preocupa muitas vezes que está lá o dono lá fazendo tudo. E isso é algo que cansa, é preocupante depois de um tempo. Conta aí, Gilson e Rafael, quais são as dicas que vocês dão, o que vocês já passaram aí e o que vocês comentam com a turma? Quando eu falei quase agora que os 4 pilares para ter uma loja lucrativa, e um deles são pessoas, processos, pessoas, sistema e contabilidade. Pessoas está agora dentro de um fator que a gente vai falar, que é o seguinte. Quando você falou aí, Fabiano, o que me permite hoje estar em São Paulo, desde segunda-feira, ficando aqui até outra segunda-feira, é eu estar com todos esses pilares organizados. Eu tenho pessoas capacitadas na minha loja, com processos totalmente definidos, onde eu tenho um sistema que faz tudo rodar e tem um processo de contabilidade muito bem efetuado. E quando a gente traz hoje, eu e Rafael está assim lado a lado hoje, isso significa que a gente está unindo forças, sim, mais do que nunca, para poder trazer informações novas e como processos empresariais em relação à gestão e pessoas vão fazer as pessoas que estão nos assistindo, mais do que nunca, entenderem que o negócio ele não precisa apenas de você ter uma gestão. Ah, não, eu sei como comprar, eu sei como precificar. Se você não tiver fabricando líderes lucrativos. Perfeito, é isso aí. É uma junção, Fabiano. Quando a gente pensa, eu sempre gosto de olhar as coisas no macro, né? Com uma visão mais ampliada. Então, se você tiver processos bem elaborados na sua loja, processo para tudo, até para ir no banheiro, mas você não tem pessoas qualificadas para manter esses processos, cara, esquece. Os processos eles irão se perder. E da mesma forma que você pode estar treinando as melhores pessoas no mundo, mas se você não tiver regras, não tiver processos, não tiver guias para essas pessoas seguirem, em algum momento esses processos vão se perder, entende? Então, hoje, o supermercado ele está evoluindo muito nessa parte, principalmente porque os donos começaram a enxergar a importância disso. Porque a questão do processo não é só organização, não é só o resultado positivo. O processo ele é a liberdade. Porque se eu estou aqui hoje, o Gilson que está lá em Maceió, que veio de Maceió, perdão, está aqui hoje, são por conta das pessoas treinadas e dos processos criados. Então, entende que a importância é muito maior do que muitas pessoas pensam? Exatamente. E o que a gente sempre fala, né? E o que eu trouxe essa tese, que na prática a teoria é totalmente outra coisa. Por isso que hoje, eu e o Rafael, por sermos lojistas, nós temos muita propriedade para falar, por causa que nós vivenciamos tudo aquilo que ensinamos. Na verdade, assim, eu sempre vejo isso realmente como um propósito que Deus me deu para poder passar para as pessoas, porque não tem como nós, com as informações que nós temos internamente, ficar calado. Imagina só se vocês tivessem um Gilson e um Rafael há uns 10 calado, anos atrás. Realmente... Sim. E aí, o que é que acontece? Eu e Rafael, a gente decidiu não se calar e ajudar tantas pessoas como a gente vem ajudando. Como eu falo, milhares e milhares de pessoas. Até porque, Fabiano, é assim, nós já fazíamos... Eu, por exemplo, já fazia esse movimento de forma offline, né, para algumas empresas. E quando veio a pandemia, que eu resolvi abrir meu Instagram e meter as caras lá e começar a compartilhar conhecimento, não só eu, como o Gilson também, nós percebemos que existiam outros Gilsons e outros Rafaéis pelo Brasil, Exato. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, desde problemas com a família, com sociedade, com colaboradores, com problema de processo, com furtos, enfim. E como nós já havíamos passado por isso nos últimos anos,
e que, graças a Deus, e com muito trabalho também, a gente conseguiu executar e fazer as coisas que deveríamos ter feito para recuperar a loja, nós criamos esses métodos eficazes para ajudar essas pessoas. Sim. E as dicas que vocês dão, por exemplo, supermercadista tem muita funcionários por loja. Então, por menor que seja, tem que ter funcionário lá trabalhando. Tem um caixa, tem a reposição, tem o açougue, a padaria, o hortifruti. Um supermercado de pequeno porte tem de 2 a 50 funcionários. E isso é um desafio, contratar aquilo que o Rafael comentou no início, na outra exposição, o recrutamento e seleção. E depois que está lá dentro da loja, tu tem que fazer ele se manter com a qualificação que vocês passaram através do treinamento e ainda motivar eles. O que vocês podem passar de dicas, se possível, rápido, assim, para o pessoal pegar esse gancho que vocês têm tanto assim de informação? Não, pode fazer. Muito bem. Então, o que eu acho? As pessoas, Fabiano, principalmente aquelas que trabalham em um supermercado, elas são pessoas muito simples, pessoas muito humildes, pessoas que muitas vezes nunca tiveram propósito nenhum na vida, tá? Sim. Não tiveram oportunidade de aprendizado, não tiveram oportunidade de estudo. E quando você dá um significado para essas pessoas, quando você dá uma oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, crescerem, aprenderem, muitas delas terão um resultado muito positivo. Então, não é só uma questão de você dar emprego para as pessoas. Você tem que dar muito mais do que isso, entende? E a sua missão como empresário é desenvolver essas pessoas cada vez mais. E hoje, por exemplo, você tem diversos recursos gratuitos. Se você pega, por exemplo, o YouTube, é uma excelente fonte de conhecimento, aqui no canal da Expo mesmo. Quantos e quantos vídeos de palestras que os próprios funcionários podem assistir essas palestras e executarem na loja. Entende? Então, a dica, na minha visão, é fazer com que os colaboradores se sintam integrados, pertencidos à empresa, que você tenha treinamentos constantes, qualificações constantes, que você faça metas, que você trabalhe meritocracia, que você desenvolva competências, como o exemplo que eu citei na minha palestra, o cara que é comunicativo. Ou você vai fazer dele um grande líder, ou esse cara vai virar um influenciador do mal, um terrorista lá dentro, uma laranja podre. Entende? Então, são essas coisas que eu vejo como cruciais. E, claro, existem a questão do... Quando a gente fala fabricando um funcionário lucrativo, ele precisa ser qualificado, isso é ótimo. Entretanto, ele precisa aprender processo. Porque se ele não aprender processo, ele não dá resultado, ele não é lucrativo. Eu não preciso de um cara muito bom que não dê lucro. Pois é. Senão a essência se perde. Senão não tem lógica. Porque, assim, na verdade, quando a gente fala de ter processo, quando eu falo de ter processos internos, quem gere os processos são as pessoas. Se você tiver que ter um sistema muito bom, você tem que ter pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser capacitadas. Lógico que, quando a gente fala de capacitação, de rechamar conhecimento, motivação, a gente entra em um pilar muito mais difícil do supermercadista entender. Você dizer que vai ter que botar meta para o cara ganhar R$500 da loja. Para que eu quero pagar R$500 para o meu funcionário se ele já recebe o salário dele? Muitas pessoas pensam assim. Só que quando a gente entra numa coisa que o Rafael sempre toca no assunto, meritocracia, questão de metas, questão de bonificações, questão de bônus, isso faz com que todas as pessoas trabalhem melhor. Se o cara ganha R$1.000 para poder abrir o portão uma vez por mês, ou ele ganha R$1.000 para poder abrir 1 milhão de vezes, o cara só vai querer abrir o portão uma única vez. O menos possível. Lógico, né? Até porque isso é uma coisa natural nossa. Quanto menos esforço nós fazemos, melhor para o corpo. Por isso que você tem que fazer para o funcionário se mexer, você tem que ter esse incentivo financeiro. Então, resumidamente, a pergunta do Fabiano se resume nesse incentivo financeiro, juntamente com os processos organizacionais. Então, deixa eu fazer um comentário que eu acho que vocês fazem isso. O Gilson já vi comentando sobre isso.
tem que ter ferramentas para você poder bonificar, porque senão você vai pela cabeça. Olha, esse aqui eu acredito que merece isso, o outro merece. Então, eu já vi o Gilson mostrar na prática que tem um sistema que é da VR, que é fantástico, que possibilita deixar bem claro as contrapartidas, inclusive para o funcionário, inclusive para a loja, vender ponta de gôndola, vender... Tudo isso serve para que você possa dar, vamos dizer, uma bonificação e tenha um lucro, porque daqui a pouco você está dando... E é muito comum o empresário que não tem essas informações agir com coração, bonificar e lá no final do mês bonificou tanto que não sobrou nada. Então, o sistema colabora com isso. Deixa eu seguir aqui. Exato. Oi, pode? Desculpa. Não, mas era só falando que era exato, só confirmei mesmo. Perfeito. Queria pegar essa informação que o Haddad falou antes, né, a questão dos funcionários. Eu achei bem interessante isso, aquele funcionário comunicativo, ou não, o funcionário que não conversa muito, é muito retraído. Você costuma trocar esse funcionário de função porque ele tem alguma qualidade, mas não para aquela que ele entrou. Existe duas coisas. Quando você recruta uma pessoa já sabendo o que você espera dela. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou na vaga de padaria, tá? Então, eu tenho a padaria, então eu tenho a vaga ali de venda do balcão, de venda de frios, venda de pão, venda de doce, venda de manipulados. Ou eu tenho, por exemplo, a área da produção, tá? Que é lá dentro, numa cozinha específica, etc. O cara que ele é introvertido, ele pode até funcionar vendendo. Não é que isso é errado. Só que uma pessoa extrovertida, ela vai se sobressair muito mais. Então, como nós já sabemos dessas coisas, na hora de recrutar, nós já posicionamos as pessoas corretas. Então, por exemplo, você fala assim, Rafael, mas e agora que eu não estou recrutando ninguém e tenho já os colaboradores na minha empresa? O que eu faço? Você precisa fazer esse processo da autoanálise, né? Incentivar com que as pessoas façam a autoanálise e você analise essas pessoas, identifique competências, mapeie as características de cada um e veja, será que esse fulano ele serve para estar aqui? Será que esse fulano tem as competências necessárias para essa função? Tem? Não tem? Ok, não tem. Vamos desenvolvê-lo? Vamos ajudá-lo a se capacitar? Vamos dar um tempo para ele? Sim, vamos, não vamos. Então, é necessário, Fabiano, que se faça um planejamento, porque lidar com pessoas não é simples. Você não está lidando com animais. São pessoas com sentimentos, são pessoas com competências, são pessoas que são vidas ali. E o cara que ele... são famílias. E o cara que ele não olha essas pessoas como seres humanos, como pessoas que precisam, de fato, ser colocadas onde elas possam se desenvolver, esse cara não sabe administrar. Ou ele está com a cabeça em 1990. Isso que eu falo. Entende? Então, você fazer esses ajustes de equipe é extremamente necessário. Deixa eu fazer uma colocação que é muito interessante, porque nós temos 2 supermercadistas que estão aí juntos. Vão aproveitar. Um da capital e o outro do interior. Vamos dizer, uma capital menor. Então tem uma característica mais do interior. Você falou de bairro. Quando o Rafael está contratando, observando os seus funcionários, vamos dizer, você não tem um relacionamento porque você nunca teve dele, porque uma cidade grande é uma realidade diferente. O Gilson, provavelmente, quando vem um funcionário, pode conhecer, ou é do bairro, ou é parente. Como é que se lida nessas diferenças? O que é mais fácil? Ter esse distanciamento, que é de um grande centro, que nem São Paulo, ou ser numa cidade menor? A gente teve até caso aqui, supermercadista de cidade de 3 mil habitantes, que conhecia todo mundo. Como é que faz, Gilson? Bom, é aquela coisa, né? É o que o Rafael fala. Quando você começa a contratar pessoas conhecidas, você acaba não tendo, às vezes, a mesma autonomia para poder tratar ela, em questão de tratamento. Elas confundem muito. Né? Exato, é o pessoal com o profissional. Então, quando a cidade for menor, vamos supor lá, uma cidade de 5 mil habitantes, todo mundo se conhece, só que aí onde é que está?
Se você não tiver esse profissionalismo, não entender que você vai estar fazendo tudo pela empresa, então tem alguma coisa errada com você e não com a pessoa. Porque você tem que saber muito bem dividir as coisas. Então, assim, no meu caso, 70% dos funcionários eles foram contratados pela base da referência dada por outro funcionário ou por conhecimento. Os outros 30% foram pessoas contratadas através só do currículo, pessoas que tiveram que vir por vagas especiais. Só que 70% vem pela questão do conhecimento, porque lá em Maceió ainda é mais fácil. Posso complementar uma coisa, Fabiano? Claro. Os processos que o Gilson fala, eles são tão significativos, tá? E eles são muito maiores do que as pessoas pensam, que se enquadra muito bem nesse exemplo. Porque se você tem uma loja com processos muito bem definidos, um cara, seja ele, por exemplo, seu parente, ou seja um conhecido, ele vai querer regalia, ele vai querer algum tipo de tratamento especial, ele vai querer quebrar regra, só que os processos estão tão estruturados, estão tão bem definidos, de a cada 100 pessoas que você tem lá, pelo menos 90 cumprem de forma exemplar o que precisa ser feito, que não vai dar chance do cara se rebelar, não vai dar chance do cara querer pensar numa outra coisa, entende? Porque a loja já segue uma cultura. E quando você fala de treinamento, você já deixa claro o que você espera desse cara. Então tá tudo lá. Ele não vai ter muleta, por exemplo, para performar de forma diferente. E tem que estar claro que se ele não performar, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Trabalho. E vocês costumam ter vocês têm regulamento interno, e se tem, vocês costumam atualizar eles? Sim, nós temos. Nós temos regulamento interno, nós temos regras bem definidas e nós temos gerentes que controlam. Por exemplo, esses dias eu tive um estagiário, um menor aprendiz, que ele começou a vir trabalhar de boné. E na loja não é permitido, né? Tá lá na conduta, no manual. Só que o gerente, ele não sei se não viu, etc e tal. E aí foi deixando. E o menino veio a semana inteira de boné. E aí, pelo menos umas 6, 7 pessoas vieram falar lá em cima, tal, no RH, isso o RH me contando depois. Ó, fulano tá de boné, vocês falaram que não pode e tal, não sei o quê. E aí a gente começa a perceber o quê? Primeiro, eles já estão com a cultura enraizada. Eles já sabem das regras. Então, assim, eles não quiseram chegar no menino, não sei por qual motivo, porque acreditam que talvez não seja função deles, mas eles já sabem o que tem que ser feito, eles já sabem o que pode e o que não pode. Quando você tem o quê? Clareza. E a clareza não é muito positiva. Então, os processos, eles são um escudo contra essas pessoas aí que querem aprontar, né? Não, além disso, também a questão da sua segurança em relação à parte trabalhista. Se você tem normas e condutas claras e definidas, se você tem uma descrição de cargos com todas as obrigações, deveres do seu funcionário, você está fazendo uma prevenção trabalhista, que isso é um assunto tão mais a fundo, tão mais avançado, que a gente passaria horas e horas falando. Hoje, o empresário ele tem essa armadura, como o Rafael falou, e isso não deixa de ser um processo para a empresa, um processo que eu falo, um processo organizacional. Você tem normas e condutas, você tem a descrição de cargos com CBO, tudo totalmente organizado, e se precaver por qualquer problema trabalhista que você venha ter, com base em todo o seu regulamento lá. E quando vocês estiveram aqui na Expo Supermercados em Porto Alegre, vocês visitaram um patrocinador nosso, que é o Fulgaújo, o Antônio Gobi. E aí ele mostrou lá um quadro fantástico, que era as oportunidades dentro da empresa, que é o Gobi, que tem uma empresa chamada Fulgaújo, é um controlador de temperatura que provavelmente vocês, supermercadistas, têm aí nos balcões refrigerados. E esse controlador é muito legal. E eles foram visitar a loja. E aí vocês viram lá o quadro de oportunidade. Vocês têm isso? Estão colocando? Como é que está essa ideia? Não, a ideia do aparelho. Não, mas isso daí é não do aparelho, desculpa. Da possibilidade do funcionário interno crescer dentro da empresa através de treinamentos propostos. É porque, o que acontece? Quando a gente foi lá, é bom a gente até citar isso e falar. Quando a gente foi na Fulgaújo, é uma empresa gigantesca,
Para você ter ideia, já está naquele processo onde os donos fundadores não administram mais a empresa. Para você entender o nível, tá, pessoal? E o que acontece? Quando vai surgir uma vaga para contratação, tem lá no painel. Eles promovem a vaga primeiramente para a equipe deles. Para uma pessoa que é do setor de criação e queira se tornar designer, por exemplo, o cara pode crescer na empresa. E normalmente você não vê isso. Se você precisa de uma função, o que é que você faz? Vai procurar fora. Só que você pode montar isso dentro da sua empresa. Sim. O plano de carreira, Fabiano, ele é muito necessário. E por que eu falo que ele é necessário? Nós estamos entrando em um colapso de mão de obra no Brasil. Aí você vai me falar, pô, Rafael, mas tem 13, 14, 15 milhões de desempregados no país. Sim, nós temos. Entretanto, esses muitos milhões de pessoas não querem trabalhar em supermercado. Tá? Não querem. A área de supermercado, ela não é uma área atrativa para muitas pessoas. Muitas empresas que trabalham de domingo a domingo, até a noite, etc. Nós sabemos como é difícil trabalhar no varejo. Então, obviamente que não são todas as pessoas que querem estar lá. Logo, você precisa fazer o quê? Dar um propósito para essas pessoas. Você precisa dar um plano de carreira. O cara precisa entender o real motivo de estar lá. Ele não pode se permitir ficar, por exemplo, 10 anos como repositor. Claro, existem aquelas pessoas que vão estar extremamente felizes e está tudo bem. Só que existem pessoas que querem crescer na vida. E qual é o grande segredo da expansão de uma rede de supermercado? É o que eu sempre falo. O maior ativo, o maior valor que você tem na sua empresa são as pessoas. E por quê? Se um caixa quebra, você vai lá na empresa, compra outra. Se uma geladeira quebra, você vai na empresa, compra outra. Se você vai na Fugage... Não, Fugage não quebra. Fugage é garantia aí, centenária. Mas a pessoa, se o cara for embora, você não consegue pedir a Deus, falar assim, Senhor, manda para mim a mesma pessoa, aliás, com as mesmas características, só que pode ser outra pessoa, não tem problema. Entende? Então, você precisa aprender o quê? Dar um propósito, dar um plano de carreira, mostrar como ela vai crescer lá dentro, ter isso claro, tendo metas, tendo métricas eficientes de evolução. Você, como empresário, não pode se permitir que uma pessoa comece em janeiro e termine a mesma pessoa em dezembro. O cara tem que ter aprendido alguma coisa nesses anos. Só que, muito provavelmente, não vai ser ele que vai buscar esse conhecimento. Vai ser você. Vai ser você que vai proporcionar desafios, vai ser você que vai proporcionar crescimento, vai ser você que vai proporcionar tudo isso. Então, o papel do dono, Fabiano, ele é cada vez mais fundamental aí nessa parte de pessoas. E agora eu vou fazer uma pergunta que muitas vezes, e vocês passam isso, infelizmente, que é a questão de manter ou dispensar o funcionário. Porque, tudo bem, vocês têm aí o regulamento interno, são organizados, é bem definido a função, fica até mais fácil dispensar, mas e aí? Como é que era antes, depois? Como é que vocês estão se adaptando a essa situação? Porque não é nunca fácil despedir um pai de família por mais que seja. Aquela coisa, tá? Eu não vejo assim. Se a gente for analisar que vai demitir um pai de família, você fala, putz, não é só o cara pode ser horrível, mas ele alimenta uma criança, alimenta a esposa. Mas eu não olho por esse lado. Até porque é o seguinte, o cara, para ele poder ser demitido, ele tem que ter feito por onde? Começa desse fato. O próprio culpado é ele, exato, né? Exato. Porque assim, eu nunca falo que, principalmente pessoas ruins, tá? Eu fiz aqui ruins porque só para poder... Subjetivo. O que acontece? Quando eu vou precisar demitir alguém, eu não demito. Eu sempre falo que eu promovo ela para o mercado de trabalho. Minha mãe tinha esse problema antigamente, que ela sempre segurou funcionários ruins na loja, por isso, por falar bem assim, não, mas se eu demitir ele tem família, tem filho, vai passar necessidade, mas ele que buscou isso. Aí você vai ter um funcionário ruim que está te gerando prejuízo, trabalhando mal, sendo uma laranja podre,
por não demitir uma pessoa. Então, assim, eu uso muito a questão da parte mais da razão do que da emoção. Por isso que sempre eu não paro para olhar, viu, Fabiano, para ser bem sincero, para lembrar que o cara é um pai de família. Porque se você for pensar nisso, já era. Sabe como eu vejo? Já Fabiano? era. Sabe como eu vejo? Eu vejo o seguinte: esse colaborador ruim, ele vai trazer resultados ruins. Esse cara vai trazer exemplos ruins. Logo, a empresa vai ser prejudicada. Então, eu prefiro demitir um pai de família com resultado ruim do que colocar a minha empresa em risco com 107 colaboradores, no caso, 107 famílias em risco. Então, isso me deixa muito mais confortável. E quando você começa a ser profissional, e claro, existe o cara que às vezes comete um erro e é demitido. Eu já não concordo com isso. Eu concordo do quê? O cara errou, dá um feedback, mostra o caminho, mostra por que está errando, mostra o que precisa ser feito, mostra onde precisa buscar qualificação, ensina o cara, acompanha, dá feedback. E aí você percebe que muitos desses caras, eles não vão querer dar resultados diferentes, mesmo tendo esses apoios. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar, pô, eu já tentei de tudo. Entende? Claro, hoje o tempo é muito mais dinâmico. Hoje as pessoas também não têm muito mais paciência para isso. Mas, claro, precisa ser feito. Alguma coisa precisa ser feita. Senão você vai acabar demitindo todo mundo também, né? Toda hora, exatamente. E existe, infelizmente, aqui no Brasil, em função das leis trabalhistas, a cultura da pessoa entrar para trabalhar lá X meses, né, para depois recuperar através do Bolsa Família, não, Bolsa Família é salário, abono salarial, não é abono salarial, desculpa, seguro-desemprego. Então, isso no nosso varejo é muito comum, aquele funcionário que trabalha muito bem para garantir os 3 meses iniciais, que são de experiência, e depois toca. Isso, como é que vocês conseguem evitar esse tipo, e se é que é possível evitar isso, esses funcionários com essa característica, que infelizmente é muito comum? Cara, assim, a gente trabalha no varejo. É muito complicado. São essas pessoas que vão trabalhar no varejo. Não vão ser pessoas formadas em Harvard ou na FGV. Então, a gente sabe que a mão de obra, em 80% dos casos, ela é muito limitada e ela só vê as coisas que beneficiam a elas. Então, é como eu falei, se você tem uma cultura criada, estabelecida, você dá um propósito para esse cara lá dentro, aonde ele começa a perceber que lá dentro é diferente de onde ele já trabalhou na vida, ele aprende a dar mais valor. Entende? E aí você minimiza esses efeitos. Mas dizer assim, ó, existe uma solução 100% para isso? Não existe. Até porque o cara pode ser um manipulador. Também. O cara pode ser um psicopata lá, eu vou passar 3 meses, meu patrão e tal, não sei o quê. O cara trabalha, chegou no 91º dia, o cara mudou. Não tem o que fazer. Por isso que o Rafael falou, a melhor solução é você ter uma filosofia de empresa, você ter lá dentro um plano de carreira para fazer com que o cara queira crescer e dar melhores resultados do que tentar saber se ele vai ser bom ou não após o 3º mês. E essa questão eu vejo, vocês compartilham muitas informações, eu acho que vocês são fora da curva comparado a outros supermercadistas, porque vocês fazem questão de mostrar os números. Mas vocês concordam que o empresário deva demonstrar aos funcionários, pelo menos na liderança, os líderes, o resultado, ó, crescemos, olha só o quanto que a gente chegou de lucro, você é merecedor para essa bonificação. Como é que vocês lidam com esse... Vamos falar agora a parte da gerência, da liderança. Eu trabalho assim, Fabiano. Eu estou no varejo há muito tempo. Eu acredito muito nas pessoas. Eu já criei diversos tipos diferentes de maneiras de reconhecer, de criar benefícios. Já perdi muito dinheiro com isso. E hoje eu vejo a meritocracia como um sistema mais eficiente para o varejo, onde você cria pilares de indicativos e metas para essas pessoas seguirem e, através dessas metas, essas pessoas buscarem a recompensa. Então, está lá muito claro. Por exemplo, você pode criar o KPI que você deseja. Eu sempre falo, o estímulo que você dá como líder
é a direção que você quer que essas pessoas sigam. Então, se você falar para ela assim, olha, eu espero A, B ou C, é A, B ou C que é o caminho que elas irão seguir. E aí você combina um prêmio, um valor. Eu geralmente uso para empresas que nunca fizeram. Eu sempre falo, começa com R$50, cara. R$50. Não vai ser nada para você. E você vai perceber a diferença que vai fazer na vida das pessoas isso. E aí nós já estamos colhendo resultados bastante significativos usando essa metodologia. Para quem não sabe, eu bati o meu recorde de faturamento histórico por conta desse meio. Eu nunca vendi tanto com tanta pouca pessoa. Então, isso me mostra que nós estamos no caminho certo. Isso é uma coisa que, assim, a gente vem vivendo um novo cenário, né? A pandemia, ela nos mostrou inúmeras formas para a gente poder conseguir vender mais. E o Rafael tocou em um assunto que é muito bom. A gente tem que começar a formar na nossa loja vendedores. E não apenas repositores, operadores de caixa, não. Vendedores. Se a gente tiver açougueiros, vendedores, repositores, vendedores, operadores de caixas, vendedores, a sua empresa vai vender mais. Isso é fato. Fato. Agora, tem que saber como fazer. Não é chegar e dizer bem assim, não, vou te dar R$50 aí no final do mês. Sim. Por isso que o Rafael e eu temos uma metodologia para fazer com que fique mais fácil as pessoas saberem como executar isso. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, fiquem à vontade, vocês que estão no YouTube, fazer perguntas agora ou depois. Esse canal é para vocês. O Luiz Alberto ele faz uma pergunta para vocês. Estão prontos para responder? Então tá. Vamos embora. Vamos lá. Quando um funcionário usa as redes sociais para difamar a imagem da empresa, quando é desligado, como reverter isso? Não, assim, É muito comum. Lembrando que essa prática ela não é normal, mas ela é comum, tá? Isso. Existe uma diferença. O que eu sugiro é que vocês façam. Primeiro, bloqueie essa pessoa da página na qual ela está acessando. Tenta entender o motivo pelo qual ela fala mal e veja se isso é cabível ou não. Então, por exemplo, ela está reclamando que você, por exemplo, é um supermercado que vende produto vencido e ela sabe de tudo, etc. E vamos supor que isso é verdade. Cara, você sabe que você está errado. Não adianta você não gostar que ela fale. Então, você precisa arrumar isso urgentemente, entende? Então, você precisa arrumar sua produção. Então, bloqueie ela de todas as redes sociais, incentive que seus colaboradores façam o mesmo, claro, dependendo de cada colaborador. Busque entender o motivo e siga adiante. Mas não deixa que isso também te impeça aí de continuar fazendo o que você está fazendo. Eu concordo também com o que o Rafael falou, porém, eu nunca passei por isso. Então, é aquela coisa, como tudo que é feito, todo o meu método que eu falo, que eu ensino, é sempre nas vivências que eu tive, eu nunca tive esse problema. Graças a Deus, a gente hoje tem alguns problemas básicos pelos trabalhos, né, por problemas trabalhistas, porém não chega a esse nível. Até porque, assim, nesse caso, a gente bota o time mesmo de advogados para trabalhar, de formação e tal, mas, enfim, faz o que o Rafael falou, ameniza a situação, bloqueia, tenta entender qual é o problema e resolve. É uma coisa simples e não se apega muito a isso. Deixa que isso passe para você não gastar energia com uma coisa que você não consegue controlar. Perfeito. É isso aí. Perfeito, meus amigos. Eu quero agradecer vocês novamente estando aqui na Expo Supermercados. Quero em breve, e uma saudade imensa de vocês presencialmente no nosso evento, trazendo conteúdo, trazendo essa energia que vocês têm, porque eu sei que hoje vocês andaram, participaram de vários eventos. O Gilson veio de Maceió para São Paulo para fazer várias programações. Agradeço, Gilson, por essa dedicação. Muito obrigado, Rafael, por tudo. Fique à vontade agora para as considerações finais. O evento foi incrível. A gente adora
esse conteúdo que vocês propõem, tantos outros especialistas, fornecedores e supermercadistas estão conosco aí. Vamos dizer, isso que você sempre fala, essa missão de poder ajudar o próximo e se ajudar, porque eu sempre faço aquela pergunta no final, quando o pessoal está presencial. E aí, você gostou? Eu disse, nossa, foi tão bom falar algumas coisas que a gente começa a reviver, e eu acho que quem é professor, que nem vocês, que eu posso chamar, vocês estão dando aula, são professores, vocês estão todo dia reforçando aquilo que é importante para o negócio de vocês. Então, fiquem à vontade agora para dar um tchau para o pessoal. Muito bem. Pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui até agora, essa noite, conosco, com o pessoal da Expo. Para você que gostou dos nossos conteúdos, acesse as nossas redes sociais, meu Instagram, _Rafael Haddad, o do Gilson é o Gilson Lopes. Perfeito. Também no canal da Expo existem diversas palestras que foram feitas, que têm conteúdos excelentes e valiosíssimos. Saiba que todo esse movimento que está sendo feito em prol do varejo é uma coisa que só tende a crescer. Tem muita informação legal, muito conteúdo que é extremamente simples de ser aplicado. E eu não tenho dúvidas que vocês terão resultados muito significativos ao aplicar essas coisas. Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Pessoal, e Fabiano, primeiramente, Fabiano, muito obrigado pelo convite, por ter aberto esse espaço, tanto para mim como para Rafael. Muito obrigado. Expo Supermercados, como sempre, de portas abertas para o Gilson e para o Rafael. Fico muito feliz com essa parceria, de verdade, viu, Fabiano? Muito obrigado. E ao pessoal, muito obrigado por sempre vocês estarem aí. As pessoas que já me conhecem, que estão no meu Instagram, sabem que todos os dias eu faço live no meu Instagram às 8 horas da manhã. E para quem ainda não me segue, segue lá o meu Instagram, o Instagram do Rafael. Todos os dias eu faço live às 8 horas da manhã, trazendo informações, trazendo atualizações do varejo. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Tamo junto, um abraço. Então tá, pessoal. Fique um pouquinho mais aí que eu vou dar um tchau pro pessoal, porque a gente vai dar só um breakzinho para as considerações finais. Lembrando que tanto o Gilson como o Rafael, a descrição do Instagram deles estão aqui. O Gilson tem YouTube também, que vai estar aqui. O Rafael Haddad daqui a pouco tem YouTube ou não? Sim, eu também tenho o nosso. Não, o Gilson tem. E o Rafael também tem YouTube? Também. Supermercado Lucrativo é meu canal do YouTube. O meu chama Fábrica de Líderes. Ah, então tá. Então tem mais esse conteúdo aí. Então tá. Muito obrigado, pessoal. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente já volta.